Boa tarde, meu povo. Aqui temos o assunto de figuras de linguagem, um assunto super importante aí para quem está ali no primeiro ano, né? É um assunto primordial para a gente entender aqui a linguagem poética, como é que ela funciona, além de vários elementos da comunicação do nosso dia a dia, né? E nós também temos sendo muito útil aí para o segundo e o terceiro ano, porque é um assunto que, além de vez por outra cair no Enem, ele gosta muito de cair em alguns concursos públicos, não é de fundamental importância o entendimento desse conteúdo para as nossas futuras peripécias na vida, né? Seja o Enem, seja um concurso, ou mesmo aí caso você esteja no primeiro ano para passar na prova, né? Eu sempre gosto de tratar esse assunto no primeiro ano, né? Antes de a gente entrar em qualquer assunto que envolve literatura. E também gosto de tratar esse assunto nos segundos anos como revisão. Geralmente, como a gente pega o romantismo ele é bem denso, né, de informações, tem muitas figuras de linguagem, e acho essencial a gente ter essa revisada aqui no primeiro momento, né, do segundo ano, e no primeiro ano gosto de tratar ela também como base, né, realmente faz parte do conteúdo, então já fica mais tranquilo. Enfim, mas afinal de contas, o que são figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem, toda vez que a gente pega esse termo figura, a gente tem uma ideia de que ela é uma distorção. Então, ela é algo que está distorcido, é uma figura, não é algo no seu sentido real. Então, as figuras de linguagem, elas são distorções que ocorrem dentro da língua, né? A gente tem aqui, né, no materialzinho aqui, alguns, algumas, alguns conceitos, né, que a gente pode trabalhar aí ao redor da aula. As figuras de linguagem servem para expressar aquilo que a linguagem comum, falada, escrita e aceita por todos, não consegue expressar satisfatoriamente. Então, aqui a gente tem a motivação de por que nós utilizamos figuras de linguagem. E o que não consegue explicar satisfatoriamente? O que é essa palavrinha aí? A gente tem satisfatoriamente quando a gente quer expressar alguma coisa, só que a gente não consegue atingir aquela potencialidade que a gente quer, né? A praticidade que a gente quer. Então, há alguns exemplos, é quando a gente usa, por exemplo, a metonímia para simplificar a linguagem. Então, eu falo, eu estou lendo Machado de Assis, em vez de eu estou lendo um livro de Machado de Assis. Você dizer, eu estou lendo um livro de Machado de Assis, você acaba perdendo um pouco da praticidade da língua. Enquanto se você fala, eu estou lendo Machado de Assis, ela fica muito mais prática, fica muito mais direta. Fica muito melhor de você conseguir se comunicar. E é a mesma coisa quando você fala assim, o amor causa uma dor difícil de sentir. É uma coisa. Agora você fala, o amor é ferida que dói e não se sente, aqui ela atinge um efeito expressivo muito maior do que simplesmente o amor é o amor é um sentimento que é uma dor que é difícil de sentir, sei lá, acabei de esquecendo aqui como é que eu disse. Mas enfim, quando você usa aqui a figura de linguagem para fazer uma metáfora, né, como essa, você acaba se expressando de uma forma muito mais satisfatória do que se você simplesmente utilizasse os termos, né? Quando você xinga também. Geralmente você fala lá, infeliz as Costa Oca, né? Infeliz as Costa Oca ele expressa muito mais a sua raiva do que você simplesmente chamar a pessoa de um asilado, né? Que também não deixa de ser uma metáfora, né? Você dizer, você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa azarada, mas quando você cria ali a figura de linguagem, né, infeliz das Costa Oca é muito mais satisfatório em termo expressivo, né? Aqui, ó, são uma forma do homem assimilar e expressar experiências diferentes, desconhecidas e novas. Por isso, elas revelam muito da sensibilidade de quem produz. Aí, forma como cada indivíduo encara as suas experiências de mundo. Claro, como ela é uma questão de expressão, né? A linguagem toda é uma forma de expressão. Por isso que a gente vê na variedade linguística que cada um de nós utilizamos a linguagem de uma forma muito única. Quando a gente vai para essas distorções da linguagem, a tendência é que nós utilizamos elas também de uma forma mais única ainda. Então, aqui no primeiro momento, a gente vai estudar algumas divisões que a gente vai ver nas figuras de linguagem, né? E aí a gente classifica ela em grupos para que a gente compreenda melhor. Vamos continuar aqui a leitura, né? É, elas podem ser definidas como desvio do uso normativo, os normativos de norma, os de regra, né?
É como se fosse a ideia gramatical, ou o uso que normalmente empregamos à linguagem, né? Aí, a figura de linguagem pode ser dividida em quatro grupos, que era o que eu tinha falado, né? Figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de som, harmonia ou figuras de sintaxe ou construção, né? Então vamos começar aqui com as figuras de palavras, né? Figuras de palavras ou semântica. Semântica é sentido. Toda vez que você vê a ideia de semântica dentro do português, a gente está fazendo estudo do sentido das coisas, né? Inclusive é uma parte da, que a gente pode dizer que é uma parte da gramática, né? Uma parte do estudo da língua e estudo do sentido. Então, o que é as figuras de palavra, as figuras de semântica? É quando ela, o desvio, né? Como eu falei, toda vez que você fala de figura, ela é um desvio do sentido normal. Então, esse desvio ela acontece dentro de um termo, né, ou expressão fixa ali, facilmente identificado, né? E que a gente tem alguns tipos, né, de, de figura de palavras, que são cinco, né? Então, vamos começar pela comparação, que é a mais simples, a comparação símile, né? Eu prefiro chamar de símile porque a metáfora também é um tipo de comparação. Só que enquanto aqui na comparação vai ser uma comparação direta, na símile, né, uma comparação direta, a metáfora é uma comparação indireta. Mas vamos devagar. Então, o que é essa comparação? Essa que é a mais clara das figuras de palavra. A comparação é uma figura que une dois elementos de universos distintos com algo em comum. Então, essa comparação ocorre de forma clara e direta, tendo um conectivo ou um termo marcando-a, né? Aí esses termos podem ser um como, pode ser um igual, pode ser um assim como, um tal qual, né? Então aqui, ó, ele é forte como um leão. Então aqui a gente tem a palavrinha como, né? Sendo um demarcador, justamente, vou até botar em negrito aqui, cadê? Pronto, bolds. Negrito, né? Ó, ele é forte como um leão. Aqui a gente quer dizer que ele é um leão de fato? Não. A gente quer comparar a força dele com a força de um leão. Então a comparação ela pode ser de forma direta, mas podia ser assim também, ó. Eu poderia tirar o forte e colocar aqui, ó. Ele é como um leão. Ainda seria uma comparação. E aqui você, em vez de eu deixar claro que aqui a comparação é sobre força, aqui nessa figura de linguagem, eu estaria omitindo. Então você teria que pensar qual característica dele é que coloca ele como um leão. Poderia ser a bravura nesse caso, né? Poderia ser outras qualidades, mas ele está sendo comparado a um leão por algum motivo. E aí entra a questão da expressividade de cada um, tanto de quem lê, né, ou de quem ouve, quanto quem fala, entendeu? E a gente vai ver que a metáfora ela consegue ser mais profunda do que a comparação nesse sentido. Então, bora lá, né? Vamos confundir aqui. Então, a gente tem aqui o termo, está fazendo a comparação de um elemento em comum que ele, o leão, tem, que é a força. Aí, explodiu meu coração feito bomba, né? O bola de São João, né? Não tem bola aqui, mas é bomba, né? É... Até mudar aqui, né? Pronto. Então é o quê? Aqui ele está dizendo que aqui a gente tem o feito, né? Que ele está funcionando quase como um como, né? Aqui, ó, vou botar também. Aqui é um termo bem claro que faz a comparação. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a comparação da explosão do coração, né? Que essa explosão aqui já é também outra figura de linguagem, é uma metáfora. Explodiu meu coração feito bola, feito bomba de São João, bomba de São João. Ela explode, né? De uma forma bem repentina e bem bonita muitas vezes, né? É, e a explosão que ocorreu no coração dele é semelhante à explosão da bola de São João, né? Claro, essa explosão aqui também já é uma figura de linguagem. O coração dele não explodiu de fato, né? Assim, eu espero, né? Ele chorou igual a um condenado. Então quer dizer o quê? Semelhança, né, do choro dele com o choro de um condenado. Por que ele chorou igual a um condenado? Aí vai depender também de uma coisinha chamada contexto. Onde está inserido isso? Qual o contexto que está inserido isso, entendeu? Muito bem. Então, aqui, amor é breve como a beleza de uma flor, né? Então, e também, aqui está o quê? Relacionando a brevitude dos dois, mas aqui eu poderia novamente, ó, tirar aqui e botar que o amor é como a beleza de uma flor. Aqui você teria que pensar o que é que tem em comum entre os dois, né? E aqui entraria, apesar de ser uma comparação, porque tem um termo claro, a gente tem a gente teria mais opções de ser interpretado, né? Então, aqui você vê que dessa forma aqui, com o breve, as coisas estão mais tranquilas, né? Estão mais claras, menos interpretativas. Quando eu
tira o breve, plim. O que é que acontece? As coisas mudam de figura, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. A metáfora. A metáfora funciona semelhante a símile. Como assim semelhante a símile? Ela é semelhante porque ela é uma comparação também. Só que a diferença é que ela não vai possuir o elemento, né? Não possui um elemento que ligue os dois termos comparados. Lembrando que o termo comparado nem sempre são duas palavras, né, gente? A gente fala aqui em palavras, mas nem sempre, tanto na metáfora, né, quanto na comparação. Ó, que a gente está comparando a beleza de uma flor, é o termo, né? Está sendo, quer dizer, amor é breve, a beleza de uma flor está sendo comparado o quê? A brevitude do amor com a brevitude da beleza de uma flor. Aqui é um termo, né? Uma expressão maior. Então, nem sempre quando a gente fala que é figura de palavra, é porque é em uma palavra só. Não, pode ser em mais de um, em um termo, né? Então, vou ter cuidado com isso, né? Não é um termo por um termo, às vezes pode ser mais de um termo, né? Eu poderia dizer que a dor de um amor perdido é igual a é um afogamento, né? Então, tipo, é um afogamento de um náufrago, alguma coisa do tipo assim. Entendeu? Posso colocar dois termos por dois termos. Então, aqui sim, voltando aqui à questão da metáfora. Vocês veem que até mesmo aqui no online eu também fico divagando, né? Eu vou para um canto, vou para o outro, mas acho que devagarzinho a gente vai aprendendo, né? Então, o que é a metáfora? A metáfora, ela é uma comparação indireta. Como assim, professor, uma comparação indireta? Ela tira aquele termo e havia na símile. Então, em vez, por exemplo, aqui, se eu dissesse, só pegando já um exemplo que a gente já viu, né, antes de vir para os exemplos que estão aqui, amor é breve como a beleza de uma flor, a gente tiraria esses dois daqui e falou, e poderia botar assim, amor é a beleza de uma flor. Aqui ele está sendo a comparação, mas a comparação não está clara, não está evidente, não está direta. Mas, ao mesmo tempo, que ele fala que amor é a beleza de uma flor, ele está o quê? Colocando diretamente, fazendo a comparação aqui, substituindo o quê? Agindo onde? Agindo aqui na a beleza de uma flor, que é um termo, né? Que, na verdade, quer dizer que o amor é breve, é breve, tal como a beleza de uma flor. Então, o que quer dizer aqui não é a beleza de uma flor de fato, mas é uma característica que a beleza de uma flor tem, que é a brevidade. Ele quer dizer que o amor, ele age tal como a brevidade da beleza de uma flor. Beleza? Tudo certo? Continuando, eh, aqui, cadê? Sim, aqui já expliquei, né? Dois elementos, só me explica que a comparação ocorre de forma indireta. É bom sempre aqui, ó. Tá até em negrito aqui de novo, bold, pá. Que a metáfora é uma comparação indireta. Um exemplo que eu sempre uso muito em sala de aula é quando a namorada chama o namorado ali de docinho, né? Tipo, ela não tá querendo dizer que ele é de fato um doce, mas que há alguma coisa em comum, característica específica do doce, que é semelhante ao namorado, pode ser o fator dela fazer bem. E aí você já percebe que a comparação é de forma indireta, não precisa colocar o um verbo, nada, um termo, não. Se eu chamo você de alguma coisa que você tem uma característica comum que eu estou lhe comparando, já é uma metáfora. Então, aqui a gente tem aquela, né? Amor é fogo, né? Amor é fogo. Olha esse aqui tá aí. Deixa eu tirar essa parte aqui. Amor é fogo. Ele está dizendo que amor é fogo de fato? Não. Ele está dizendo que alguma característica ou mais de um em comum com o fogo pertence também ao amor, né? E aí ele vai explicando melhor, né? É um tipo específico de fogo, né? Um fogo que arde sem se ver, né? Então o amor, ele tem uma característica em comum com o fogo que arde sem se ver. Então você não está vendo lá o fogo, mas está lhe queimando. Aqui é como funciona o amor, né? Na concepção, né? Tem essa característica em comum. Ele não é de fogo de fato, mas ele age ardendo, possivelmente, né? É que justamente ele fala que arde, ele arde semelhante, né? Ele tem a mesma ardência de um fogo que está ali queimando e você não está vendo. Quem amou sabe que é isso ou até pior, né? Então aqui a gente tem as ondas são anjos que dormem no mar, né? Olha que metáfora pesada, né, velho? É uma metáfora que é de Álvares de Azevedo e é um poema bem pesado. O que seria isso? O que significa que as ondas são como anjos que dormem no mar, né? Ele quer dizer que a gente vê que tem, né, o amor é fogo, as ondas são anjos, mas não é só assim, né? Não é só através do é.
que a gente tem uma metáfora, como eu dei o exemplo aqui do docinho, né? É complicado. Ele continua aqui, né? Que treme e palpitam banhados de luz. Esse poema é todo cheio de metáforas super pesadas. O romantismo geralmente eu dou no segundo ano, né? E vou gravar possivelmente vídeos também, se a gente ficar EAD. Aí, ó. Daniel mata um leão por dia. Quer dizer que de fato eu estou matando um leão por dia quando dou aula? Não. Mas aqui há uma característica em matar um leão por dia e quando eu dou aula também acontece comigo. Então quer dizer que é a dificuldade, né? É muito difícil matar um leão por dia, é muito sacrificante matar um leão por dia. Então aqui a gente tem de uma forma, se não é uma metáfora muito complexa, né? Dá para perceber que não tem tantos sentidos. E até porque já é uma metáfora conhecida, né? Matar um leão por dia. Mas aqui é uma metáfora, né? E aqui não tem, né, é como se Daniel matasse leão por dia. Então, ou não é, às vezes, uma comparação tão clara, né? Quando ele fala Daniel mata um leão por dia. É como o caso do docinho lá que eu disse, né? Quando a namorada chama o namorado docinho, de flor, ou de algum apelido desse tipo, né? É só o mi desbuiado. Que mesma coisa, né? Ele tá dizendo aqui que é só o mi, né? Que é o milho, né? Que é a forma nordestinês raiz de falar. E aqui tem uma mais complexa, né? Que é um ato de falta de grandeza desprezar o desejado pássaro depois que ele pousa em suas mãos. Aqui a gente vê que a metáfora é grande, né? O que seria o desejado pássaro depois que ele pousa em suas mãos? Então, vocês pensem aí, vocês pensem. Quem já teve essa aula aí já sabe. É uma metáfora, assim, ela é um pouco difícil porque ela é grande, né? Os tempos são grandes, né? Então, reflito sobre isso, né? Aqui o ponto é, ele não quer dizer o desejado pássaro. Isso não é realmente o que ele quer dizer. Ele quer fazer uma comparação do ato de você desprezar o desejado pássaro, né? Então, na verdade, você não está desejando, ou você não está desprezando o desejado pássaro. Enfim, aqui a gente tem mais algumas, né? Colocações, né? Aí a associação entre os elementos pode ocorrer de forma totalmente subjetiva. Assim, na frase de Fratin, né? O pássaro é uma metáfora, né? Um errozinho aqui. Uma metáfora está, o pássaro é uma metáfora, está associado naquele contexto a um objetivo. Aí não de fato a associação objetiva entre não de fato a associação não há de fato, na verdade, né? Aqui aí não há de fato a associação objetiva entre pássaro e objetivo, mas o autor, na visão criativa e subjetiva, que é subjetivo, que varia de pessoa para pessoa, faz a associação entre os dois elementos da metáfora. Aqui explicando um pouco a metáfora, né? Falei para vocês pensarem, mas vamos explicar aqui. O que ele quer dizer com isso? Não há nenhuma relação, de fato, entre um pássaro e um objetivo, que é a metáfora aqui. O que é o desejado pássaro? O desejado pássaro, depois que ele pousa em sua mão, ele é um objetivo depois que você o alcança. Então, o desejado pássaro é um objetivo, mas não há nada que que relacione um pássaro, um desejado pássaro, a um objetivo. Mas ali eles estão sendo comparados. O desejado pássaro, ele é semelhante a um objetivo que você tem na sua vida. É uma metáfora para isso. Vocês estão entendendo? Estou comparando o desejo de você alcançar um objetivo com o desejo de você ter um desejado pássaro. Aquela vontade, né? Aí depois que ele pousa em sua mão, significa depois que você conseguiu, né? Então, é uma metáfora para aquela vontade que você tem de ter um pássaro em sua mão, é a mesma vontade que você tem de realizar o objetivo. Então, só que quando ele pula em sua mão, é a mesma coisa de realizar um objetivo, mas não há uma relação de fato entre elas. Mas o autor, na sua subjetividade, né? Ou seja, né, o que é subjetivo? Aquilo que varia de pessoa para pessoa, no seu intelecto pessoal, na sua vontade, no seu desejo pessoal, ele entendeu e criou uma relação. Por isso que eu falo que a figura de linguagem é algo que vai variar muito tanto de quem escreve quanto de quem lê. Né? Além disso, não há apenas uma metáfora nessa parte do texto, mas a metáfora está ligada a toda a frase. Aí o desejado passa depois que ele pôs em sua mão. Pode ter sentido de quando atingimos nosso objetivo. Assim, podemos concluir que a metáfora ocorre com palavras, frases, expressões, ou mesmo o texto inteiro.
Peraí, gente, que meu celular está chamando. Deixa eu. Muito bem, gente. Voltando, né? Enfim, eu acho que deu para entender, né? Bem, se não, volta aí no texto ou manda uma pergunta para mim aí no vídeo que eu vou tentar responder. Aqui a gente tem a catacrese, né? Catacrese é muito tranquilo, é uma metáfora cristalizada que nós já utilizamos no dia a dia. Tranquilo, não tem problema. Então a gente usa várias, né? Pé de mesa, pé de cadeira, pé de cama, pé de montanha, todos esses pés, é pé de laranja, laranja não, né? Laranja. Todos esses pés, eles não são de fato pé de mesa, né? Só que nós não refletimos mais. A gente não está comparando como se a base da mesa fosse um pé. A gente não pensa nisso, não. Por isso que a cada classe ela é uma metáfora, ela é um tipo especial de metáfora, mas que nossa cabeça não pensa porque ele já foi cristalizado. Cabeça de alfinete, então você não está comparando a uma das pontas do alfinete com a cabeça, né? Com uma cabeça. Você não pensa assim, já é algo direto. Já é algo que já cristalizou, já é algo que seu cérebro não faz mais o raciocínio de ser uma metáfora. Aí tem braço de cadeira, braço de mar, cabelo de milho, orelha de livro. A gente nem pensa, né? Já é o nome daquela coisa, né? Daquele objeto. Beleza? Aí agora vamos para a metonímia. Esse aqui é um pouco mais complexo, né? Então, o que é a metonímia? A metonímia ele é um outro tipo de figura de palavra, né? Ou seja, ele age dentro dos termos propriamente ditos, né? A figura de palavra são aquelas que agem dentro do termo, de uma expressão bem definida, mas, ao contrário da metáfora, que é uma comparação, a metonímia ela é uma substituição de um termo por outro, né? Então, o que acontece? Geralmente, na metáfora também é um tipo de substituição. Só que você está o quê? Você está trocando ali o, o termo por uma ideia que tem algo em comum. Então, fulano é um leão. Eu estou trocando ali leão, eu estou chamando alguém de leão, né? Eu estou ali tirando a característica em comum do leão que a pessoa tem e criando ali uma comparação dele com o leão. Na metonímia vai acontecer uma substituição de um ou mais termos por outro. Aí, em que a relação entre os elementos que esse termo designam não depende exclusivamente do indivíduo, mas da ligação objetiva que os elementos mantêm na realidade. Ou seja, quando eu olho para alguém, eu posso, o fulano que eu estou comparando com o leão, é algo que parte de mim entender aquela comparação e expressar. Mas a metonímia, quando eu vou substituir um termo por outro, mas esse termo eles têm alguma ligação clara. E aí a gente vai ver os vários tipos de ligação. Então vamos lá. Na metonímia, um termo substitui outro, não porque a nossa sensibilidade estabelece uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designam, no caso da metáfora, mas porque esses elementos têm de fato uma relação. Dizemos que na metonímia há uma relação de proximidade entre o sentido de um termo e o sentido do outro termo que substitui, do termo que o substitui. Assim, associamos, por exemplo, a ideia do cigarro à fumaça que é emitida quando ele é aceso e dizemos sou alérgico a cigarro. Então, aqui é só uma pausa. O que é que ele está dizendo aqui? Depois ele vai explicar, né? No caso, ele e eu, né? Eu que escrevi isso aqui. É, quando você fala eu sou alérgico ao cigarro, você não é alérgico ao cigarro de fato. Você é alérgico quando o cigarro é aceso e a fumaça que sai quando o cigarro é queimado. É isso que você quer dizer. Mas existe uma ligação direta entre o cigarro e a fumaça que sai quando o cigarro é aceso, entendeu? Há uma ligação, uma substituição de algo que tem uma correlação clara, uma correlação objetiva, né? Aí, quando na realidade queremos dizer sou alérgico à fumaça que sai quando o cigarro é aceso. Ou então, quando lemos um livro de determinado autor e falamos estou lendo Álvares de Azevedo, quando deveríamos dizer estou lendo um livro de Álvares de Azevedo. Há muitas relações, né? Muitas relações que podemos pensar e causam a metonímia. Então, tem vários tipos de relações que causam a metonímia. Aqui tem, aqui tem 12, porque a parte pelo todo está duas vezes aqui, inclusive
É algo que eu estou consertando agora. Bora lá. Não? Ó, alguns efeitos, né? O efeito da causa, ou seja, a troca, né? Quando você troca o efeito pela causa. O efeito pela causa. Então, ou o contrário, minha causa pelo efeito. Respeite minha barba branca. Quando eu quero a barba branca, você só tem nada, porque você vai respeitar uma barba branca. Mas aquilo que teve o efeito de deixar a barba branca, ou seja, o que causou a barba branca, né? Que é o quê? A idade, a experiência. Entendeu? A parte pelo todo, vendi minhas cabeças de gado. Você não vendeu as cabeças de gado de fato. Você vendeu os gados. Aqui a cabeça é só uma parte dele. É como quando você diz assim, ah, eu me apaixonei pelos olhos dela. Você não se apaixonou pelos olhos, você se apaixonou pela pessoa, né? Normalmente, claro, você pode, metaforicamente, você está apaixonado pelos olhos. Você não se apaixona por coisas, você se apaixona por pessoas. Você fala, me apaixonei pelos olhos dela, você se apaixonou por ela. E os olhos dela é uma parte que você quer destacar. Então aqui tem um efeito poético de você querer destacar uma parte da pessoa, mas do que você quer falar é do todo, entendeu? Então, o autor pela obra. Já falei também, estou lendo Castro Alves. Não, você está lendo o livro de Castro Alves. O concreto pelo abstrato, que é muito parecido com o símbolo pela coisa simbolizada. São muito semelhantes. A diferença é que o concreto pelo abstrato, você pode estar falando duas coisas, você não pode estar falando duas coisas concretas ou duas coisas abstratas. E no símbolo pelo simbolizado, pode acontecer isso. A diferença é só essa. Então, Daniel tem um coração bom. O coração bom é. O que é que o coração bom é? Daniel tem bons sentimentos, é isso que ele quer dizer. Então, o coração, ele é um símbolo de sentimentos. Então, quando eu falo Daniel tem coração bom, eu quero dizer que não é o coração de fato Daniel que é bom, mas aquilo que o coração simboliza, ou no caso, algo que é concreto por algo que está correlacionado de uma forma abstrata. O coração está correlacionado de forma abstrata com os sentimentos. Mesma coisa do símbolo pelo simbolizado. A cruz me salvou, se não me engano, o exemplo que eu dou do símbolo pelo simbolizado. Cadê, mano? Símbolo pelo simbolizado. A cruz me salvará. Mas não é a cruz, é aquilo que a cruz representa, que é a fé, né? Ou, no caso, Jesus Cristo, né? Enfim, e a gente tem alguns outros, é a marca pelo produto muito comum, né? Eu lave com Bombril, né? Não é Bombril, Bombril é o nome de uma marca, né? O correto é esponja de aço. É que a gente tem singular pelo plural, o aluno não pode sair sem pedir. Aí, não, não é o aluno, não é um aluno específico, são todos os alunos, então singular pelo plural, são os alunos. Então aqui a gente tem esse primeiro, essa questão de, muitas vezes nós falamos para simplificar e deixar mais claro, né? O aluno é como se fosse cada aluno, na verdade, né? Mas que cada aluno significa, no geral, todos, né? Se cada um não pode sair, quer dizer que todos não podem sair. Continente pelo conteúdo. Ah, isso aqui é clássico, né? Quando alguém chega e diz, me dá um copo d'água, você faz, você quer o copo d'água ou a água do copo? Tipo, é uma pessoa que não entende figuras de linguagem. Quando eu falo que eu quero um copo d'água, eu estou metonimicamente dizendo que eu quero um copo com água, né? Ou seja, eu quero a água de um copo que é específico para ser tomado água, né? Então, um copo de água tem correlação direta, obviamente, com a água que está em um copo. Isso é uma ligação objetiva, como eu falei. A diferença é essa, a metáfora é uma comparação subjetiva, né? Enquanto aqui existe uma relação objetiva. A classe pelo indivíduo, o homem não tem limites, o homem não é o homem, não estou falando de um homem específico, estou falando da raça humana, né? O homem como todo, né? O homem como raça, né? Se eu digo o cachorro é um animal quadrúpede, não é o cachorro, é a raça do cachorro, né? Então, cuidado também para não confundir com o singular pelo plural, também para mim é parecido. Vocês veem que as correlações elas são parecidas e às vezes elas se confundem. Então, eu não quero que vocês decorem essas correlações aqui, jamais. Eu quero que vocês entendam a ideia do que é a metonímia. Símbolo pela coisa simbolizada, já falei, é o instrumento o utilizador. Os microfones estavam nervosos. Não, não são os microfones. É quem usa os microfones, né? Quem usa os microfones? Os entrevistadores, né? Então, quem trabalha com microfone que estava nervoso. Só que aqui há uma substituição de um termo por outro para
você causar um efeito ali expressivo melhor. Por fim, proprietário pela propriedade. Voo em mãe, Anjo, você não vai montar na mãe e ir, né, para algum lugar. Não, você vai à casa de mãe, hoje a casa provavelmente da sua mãe, né? Então, que também é uma ideia de simplificar as coisas. Você falar na casa de mãe, você levou em mãe, fica mais fácil. Por fim, para a gente encerrar essa primeira aula aqui da EAD, a gente tem a sinestesia. A sinestesia, ela é muito fácil, ela é um tipo de metáfora, um tipo de comparação, né? Só que ela é uma comparação entre as sensações diferentes do sentido. Lembrando que se você é uma pessoa normal, você tem cinco sentidos: audição, olfato, paladar, visão e tato, né? Aí, como na metáfora, né, trata-se de relacionar elementos em universos diferentes. Então, a gente tem uma pessoa e um leão, são universos diferentes. Aqui também, de universos diferentes, só que aqui é um universo de sentidos. Então, aqui a gente tem aquele picolé como mergulhar no mar. Então, o picolé a gente degusta, a gente entende ele pelo paladar, enquanto mergulhar no mar a gente sente pelo tato, né? Mas aqui é uma comparação, então é uma sensação semelhante, é uma semelhança de sensação. Essa pintura é uma ópera. Então, aqui o que é que eu quero dizer com isso? Que a pintura ela é tão bela quanto a ópera. Então, mas a ópera eu aprecio ela pela audição, enquanto a pintura pela visão. Então, vocês veem aqui que essa DCD é uma coisa um pouco complexa, né? Essa mistura de sentidos é uma metáfora que já é é, um pouco mais, não vou dizer assim, mais difícil de ser entendida, captada, perceber essa expressão do que as metáforas que a gente estava vendo antes. Quando eu pego em tua mãe, né, o mundo fica rosa. Que ele devia ser mão, mas é engraçado, né, falar eu pego em tua mãe, né? A galera pensa logo, né, que é eu pego tua mãe. Então já dá aquelas risadas na sala de aula e eu escrevi errado a primeira vez e deixei esse material. Então, quando você pega na mãe de alguém, né, você está utilizando o tato. E o mundo fica rosa, você percebe isso através da visão. Então, aqui é uma comparação, né? Uma comparação de duas coisas, né? Não é como se o mundo ficasse rosa de fato, mas é como se o mundo ficasse rosa, e aqui é uma mistura de sentidos. A melodia do pianista era doce e rósea em sublimes imensidões. Aqui a gente tem o quê? Uma melodia, né? Que você ouve, ou a melodia, né? A audição, né? Era doce, que doce gera o paladar, e rósea, que você pega pela visão, ou seja, uma mistura total aqui, né? De sentidos, né? Então, ele tá falando que a melodia era tão boa que misturava todos os sentidos, né? Aí essa aqui é bem complexa, ó. Beijo, o perfume de uma voz Via Láctea, né? Então você beija, que seria o tato, né? O perfume que seria que é a loucura, você beija um perfume, você beija algo que é para você cheirar, mas você beija o perfume que sai de uma voz. Com a voz você utiliza a audição, uma voz que é roxa, né? Porque aqui ainda tem mais a visão, né? Olha a loucura aqui, uma voz que você deveria entender pela audição, né? Mas ela é violácea, né? Que é cor de violeta, né? Que é algo que você percebe pela visão. Mas na verdade você está pegando um perfume que sai de algo pela audição. Então, mas o perfume você devia chegar pelo olfato, mas na verdade você está beijando algo que era para vir de um olfato, que sai de uma coisa que era para vir para audição, que tem cor, que você percebe pela visão. É loucura. Se eu falo assim que as metáforas elas exigem certas sensibilidades. Muito bem, gente. A gente fica com essa aula por hoje, né? Para que a gente tenha entendimento. Espero que tenha tido para entender. Tem outras aulas, tem outros materiais aí. Eu vou mandar também o PDF disso aqui para você, quem não tem impresso. Então fiquem tranquilos aí. E é isso. Eu vou terminar esse assunto assim, depois eu vou passar umas atividades para vocês. Então é isso, gente. Valeu. Até.